Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aqui à nossa última aula, quinta e última aula do curso Ler, Escrever e Avaliar em POL, com a querida Andrea Moroni. Nós estamos aqui já preparados para muito trabalho hoje, pelo que eu ouvi. Vai ter muito trabalho hoje para vocês, mas vai ser uma aula com certeza muito proveitosa e muito legal. Bom, todo mundo aqui já sabe que o Poli UK, junto com o Consulado Geral do Brasil em Londres, está proporcionando para nós, profissionais de português como língua de herança aqui na Inglaterra, esse curso, assim como outros cursos que estão por vir. E para quem não sabe, que vocês já todos aqui sabem, o Poli UK é a União das Iniciativas de Ensino de Português como Língua de Herança no Reino Unido, e o nosso objetivo é trazer a língua portuguesa, a cultura brasileira para as crianças e as famílias que aqui vivem. Todos vocês aqui fazem parte desse projeto, desse trabalho, né, que é um trabalho muito bonito, por sinal, todo mundo dá duro para conseguir com que as nossas crianças falem cada vez mais a língua materna, o português, em casa, na escola, né? Então, a gente faz isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas e festas populares, como agora a tão querida festa junina que está chegando aí, com esse tempo lindo que está fazendo aqui. E, bom, nós somos nove iniciativas distribuídas em 13 unidades. Nós atendemos mais ou menos 533 crianças e a gente tem, entre professores e assistentes, mais de 80 pessoas envolvidas. Então, para saber mais sobre o Poli UK, o site é o mesmo, www.poliuk.com. E também não se esqueçam de fez a comprinha, acesse o Easy Fundraising, que é a plataforma que apoia os pequenos negócios com uma pequena taxa do que você compra, a gente ganha e você não paga nada por isso. Então, por favor, não se esqueçam de qualquer ajuda para a gente é bem-vinda, não se esqueçam de fazer essa doação aí, cadastrar o Poli UK como referência aqui no Easy Fundraising. Bom, e agora vamos dar início à nossa quinta e última aula do curso Ler, Escrever e Avaliar em POL, com a querida Andrea Moroni, e agora eu deixo a palavra com ela. Boa noite, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Vou transformá-los todos e todas numa compota de amoras para levar nas minhas memórias com vocês, porque é muito bom estar aqui. Aqueles sentimentos contraditórios, né? Por um lado, ai meu Deus, que bom, chegamos na última aula, já é verão, verão batendo aí na porta, todo mundo fechando o curso, fechando nota, organizando festa junina, parece que o mundo vai acabar, né, antes do verão, e que a gente precisa resolver tudo dessa encarnação de uma vez só. E por outro lado, ai que pena, né? Puxa, tava bom, tava gostosinho, tava, né, quentinho no coração, que é o que eu sinto, assim, com essa oportunidade que o Poli UK, o Consulado de Londres, me deram de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu aprendi no caminho com vocês. Bom, hoje, nossa última aula, então vou contar para vocês dos meus planos secretos e não tão secretos. Alice, acho que tem microfones abertos. Me ajudar aqui a fechar, anfitriões ou vocês mesmos, eu agradeço. Então, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro eu vou lançar agora no começo uma perguntinha naquele Linoite, naquele quadro, né, que vocês pegam um post-it e escrevem, para saber um pouco se sobrou ali alguma pergunta, algum assunto que vocês queriam saber mais, alguma dúvida, ou simplesmente algum aspecto que vocês queriam dar uma olhadinha ali um pouco mais, né, nesse tempo que a gente tem aqui entre nós, tá? Então, deixa eu até já pegar o link aqui, para vocês irem começando a fazer isso. Segundinho. Então, vou pôr o link aqui no chat. Então, esse link é para aquele mural que vocês abrem, tem uma notinha aí, né? Deixa eu até compartilhar para mostrar o que vocês vão ver.
É isso aqui que vocês vão ver aí, abrindo esse link, tá? Eu deixei essa notinha aqui. Se vocês têm dúvidas, perguntas pontuais, ou simplesmente algo sobre o que você gostaria de saber mais nesse nosso último dia de hoje, né? Saber mais dentro dos temas que a gente conversou. Bom, se quiserem fugir do tema, pode colocar aqui, mas eu não prometo que eu vou trazer a resposta para vocês, né? Dentro dessas questões da leitura, da escrita e da avaliação no português como língua de herança, né? Nossas discussões sobre o letramento, como trabalhar a animação à leitura, como trabalhar com itinerários de escrita criativa com as crianças e adolescentes, e como avaliar esse trabalho que a gente faz. Tá? Então, bom, vocês podem ir escrevendo aí. E daqui a pouco eu volto. Depois, temos também um tempinho para conversar. Na verdade, eu vou lançar essas perguntas aqui, só que eu não vou responder imediatamente. Eu vou ficar com elas na cabeça para passar para a seguinte parte do nosso encontro de hoje, que é: tem algumas pessoas muito valentes, muito poderosas, muito capazes, que no meio dessa época aqui, já de junho, batendo na nossa porta, raios solares, fechamento de curso, crianças quase de férias, festa junina para organizar, tudo para resolver do trabalho, entregar, fazer relatórios finais, avaliação, boletim, ainda acharam um tempinho para fazer a proposta que eu lancei, né, de atividade final para vocês desenvolverem e porem um pouquinho a mão na massa. Então, vamos ter um tempo aí para os donos e donas dessas propostas comentarem o que desenvolver, tá? Então, preparem-se, por favor, se você entregou uma atividade, para daqui a pouquinho ter uns minutos apresentando, compartilhando a tela e comentando o que vocês fizeram, né? E aí também a gente vai ter uma conversa entre todos. E durante essa conversa eu vou também tentar estar atenta ao que vocês deixarem aqui no Linoite das dúvidas, e vamos ver como que a gente flui, mas eu acho que aí 15, 20 minutos para cada trabalho dá tempo, né? Temos 4 por enquanto para ir comentando. E se sobrar, ou se sobrarem dúvidas, inquietações e coisas não abordadas durante a apresentação dos trabalhos, daí a gente volta ali no Linoite para pegar mais algumas perguntinhas e responder, tá bom? Então, eu vou dar aqui 3 minutinhos para vocês preencherem ali alguma coisinha no Linoite, por favor. Vamos ver se já apareceu algum aqui. Ainda não, mas vamos lá, gente. 3 minutinhos, então, tá? Para vocês pensarem, 3 a 5 minutinhos aqui para vocês pensarem.
Bom, começamos a ver aqui algumas coisas no nosso quadro. Adoraria ir para a festa junina da BREAC, com certeza. Coisa mais importante, né, que eu leio primeiro, festa junina, sim, adoraria. E também, como eu disse, né, a gente vai passar agora para a apresentação das atividades de quem preparou ali um roteirinho. E para fazer essa apresentação, também convido, provoco, né, vocês que irão comentar as propostas que prepararam. Por exemplo, ó, esse post-it vermelhinho aqui da esquerda, ele pergunta: pode falar um pouco mais sobre o Guia de Orientação Didática de Português Língua de Herança? Eu entendo que o documento ao qual a pessoa se refere é a proposta curricular, essa daqui, do português como língua de herança. Então, quando vocês forem apresentar aí o trabalho, gostaria de saber, juntando aqui com essa pergunta, se vocês consultaram a proposta curricular, sim, não, o que pegaram de lá. Esse verdinho aqui, ó, gostaria muito de saber como funciona a animação na leitura e escrita criativa. Seriam objetos reais ou imagens mostradas durante a escrita? Então, na verdade, quando a gente fala em animação na leitura, né, que era a parte da proposta aqui para vocês elaborarem, elabore uma atividade de animação à leitura ou escrita criativa para os seus alunos. Quando a gente fala de animação à leitura, é toda uma maneira de trabalhar, de realmente estimular os alunos a lerem mais, né? Então, é aproximá-los desse universo literário, não é mostrar um objeto, não é um elemento provocador, como talvez, não sei se vocês estão pensando no exame CELP-BRAS, que tem ali elementos provocadores, para a pessoa começar a falar, começar a desenvolver algum tema. Não. A animação à leitura é o que a gente faz para encantar os nossos alunos para a leitura de algo, né? Uma leitura literária, geralmente. Então, claro, a gente tem que ali criar um contexto, a gente tem que selecionar também uma leitura de acordo com os interesses, com as possibilidades deles, porque se você propõe algo fácil demais, é muito fácil. Se propõe algo muito difícil, talvez eles não consigam, né? Ou não consigam sem a mediação, né? E a partir dessa leitura, tem um antes, tem um durante, tem um depois. Então, o que vai acontecer antes para convencê-los, né? Então, às vezes, é o que a gente vai contar sobre aquilo que vai ser lido. É a seleção desse material também. O que acontece durante, como é feita essa leitura? Ela é individual dos alunos, depois comentada junta? Ela é feita em grande grupo, né, de cada um lendo ali um trecho em voz alta? Como que ela vai ser feita, né? Ela é uma combinação de tudo isso? Ela tem ali resumos do que foi lido anteriormente? E essa participação do professor de ajudá-los a entender essa leitura, seja pelo vocabulário, seja pelo tema, seja pelo contexto, né? O Leandro propôs, quando eu lancei para vocês a ideia de o que vocês gostariam de ler com os alunos? Ele propôs ler Dom Casmurro do Machado de Assis. Achei muito ambicioso, Leandro, mas não impossível, tá? Então, claro, ler Dom Casmurro, qualquer pessoa, eu acho que já precisa ali de um guia, e se são adolescentes de 13, 14 anos, mais ainda, e se é de língua de herança, que tem ali, né, as questões da língua que não são iguais, mais ainda. Então, aqui a gente também tem que ter um trabalho de animação à leitura e de mediação dessa leitura, para eles entenderem o que é Dom Casmurro, o que é esse livro, qual a relevância dele na nossa história da literatura, ok? E quando a gente fala de escrita criativa, só retomando esses conceitos que a gente já vai entrar ali na parte prática com vocês mesmo, a escrita criativa, ela é criar um universo novo com palavras, né? Acho que essa pode ser um ponto de partida simples. Não precisa necessariamente ser literário, né? Não precisa ser um romance, sabe? Uma narrativa, é isso que eu quero dizer, né? Ela tem ali um caráter literário, mas não precisa ser necessariamente um romance ou uma narrativa, né? Pode ser uma autobiografia, né? Uma autobiografia não é necessariamente um conto, uma coisa inventada, pode ser a história da família, né? Pode ser
a partir de fazer uma entrevista, fazer um perfil com outra pessoa, mas é um ato de escrever que tem ali esse ponto da criatividade de criação, de um texto criado pelo próprio autor, né? Então, não é uma tarefa como fiz um resumo. Um resumo não tem, assim, esse ponto da criatividade. É você leu e resumiu. Não é aquele texto de que você está respondendo a pergunta, vamos dizer, de história de uma coisa que você está estudando, que você foi lá, estudou, tratou de aprender bem, e aí você está devolvendo aquilo, né? A escrita criativa, ela tem esse caráter autoral, digamos, né? E ela pode ser trabalhada não só por adultos, também por crianças, também por diferentes níveis de proficiência, né? E nesse processo da escrita criativa, a gente não está procurando que o que for escrito ele vai sair pronto ali, sentei, escrevi e saiu pronto. Não. Ele realmente é um processo, né? Então, tem ali releituras, tem ali momentos de compartilhar com o grupo que está participando desse processo, conversar sobre isso, ouvir os demais, opinar sobre o que os demais estão fazendo, reescrever, passar limpo, até chegar numa versão final, né? Então, ele realmente é também um processo de chegar num texto finalizado ali, com a intenção de que ele seja compartilhado de alguma maneira. Né? Então, compartilhado como? Bom, numa leitura para mais convidados, numa publicação, que pode ser online, que pode ser impressa, num pequeno livreto que seja produzido, né? Mas tem esse caráter de chegar em algo final que pode ser compartilhado, né? E é todo um processo. Okay? Então, esclarecendo aqui essa duvidinha. Uma aqui que é mais sobre avaliação, de que esse amarelinho, de que forma podemos criar um documento de progressão para a nossa turma. Existe alguma coisa já pronta aí para a Paul? Então, quem vai apresentar a proposta e quem estiver comentando aqui conosco como é feita a avaliação, como a gente pode pensar nisso. O azulzinho aqui, esse aqui também é bom. Como trabalhar referências culturais para os alunos que pouco ou nada tiveram de contato com a sociedade brasileira? Fazer correspondências com a sociedade em que eles ou elas estão inseridos é uma possibilidade? E esse azulzinho aqui, que eu ainda não tinha lido, dentro do português língua de herança, qual a importância que a professora Andréia dá aos aspectos culturais em comparação com os aspectos linguísticos? Bom, pergunta para os alunos que vão estar apresentando as propostas. Então, agradeço primeiramente a quem conseguiu achar um tempinho aí para entregar, tá? Não consegui ler todas assim com maior amor, porque ó o horário aqui que vocês subiram o documento para mim, 6h49, 7h13, 8h44, mas eu amo vocês do mesmo jeito. E eu vou começar seguindo a ordem aqui de quem entregou primeiro. Então, primeiro, Jéssica e Rita, por favor, se quiserem abrir o microfone, eu vou parar de compartilhar. Se vocês quiserem compartilhar, vocês já estão autorizadas, meninas. Assim vocês podem ir seguindo e compartilhando aqui com a gente, tá bom? Então... Jéssica, cadê você? Oi? Tô chegando, calma, tô chegando. Então, enquanto vocês vão se preparando aí, meninas, mulheres, né? A ideia é, assim, uns 10, 15 minutinhos de vocês explicarem um pouco o que vocês pensaram, né? Um perfilzinho aí da faixa etária e tentar relacionar isso que vocês pensaram um pouco aí com o que a gente discutiu em aula, o letramento, a escrita, a avaliação e essas duvidinhas aqui, questões que apareceram aqui no post-it, tá bom? A hora que vocês estiverem aí posicionados. Então vamos. Oi, gente, querem começar a falar enquanto vai abrindo o arquivo, não tem problema não, tá? Ô, Rita, você quer compartilhar? Porque no meu computador dá aquelas coisas quando compartilha, né? E se tiver ruim de compartilhar, eu também posso ajudar vocês com isso, tá? Vocês que sabem. Se tiver aberto, Andréia, se quiser compartilhar o documento que está aberto, que daí eu consigo olhar ele aqui e a gente vai falando, tá, vamos subindo e descendo, o que você acha? Posso. Vamos lá. Cadê a Rita? Ô, Rita, seus lábios estão mexendo, mas seu microfone está fechado. Desculpa, eu fecho de propósito, que eu falo o tempo todo, vocês não sabem. Eu fico aqui conversando com vocês, a aula toda. Bom, então vamos lá, Rita, vamos nos complementando aqui, que a gente também estava varando noite aqui,
brincando com esse projeto. A gente estava conversando ontem à noite, falando sobre como, na verdade, isso é muito gostoso, gente. Fazer projeto assim é uma delícia, não tem coisa que me dá mais alegria na vida. Começamos isso às 8 da noite e acabamos, era meia-noite e tal. A gente fala demais, né, Rita? O negócio é esse. Então, eu sou a Jéssica, eu sou do Clube dos Brasileirinhos. A Rita é do mundo do Paul. Oficialmente do BRAC, né? E nós trouxemos aqui... Era uma tarefa difícil, né? A gente é muito apaixonado por livro, por projetos, através da literatura. Então, esse livro a gente selecionou uma viagem, como chama, Rita? Quando Vou ao Brasil, da Ana Pauletini, que trabalhava com a Rita lá na Suíça. E né, os personagens existem e tudo mais. E a gente pensou ele a gente fez um roteiro, né? Um roteiro, então um projeto mesmo, com 8 aulas por volta de 2 horas, para um público de 8 a 9 anos. E aí, no nível de proficiência, a gente colocou, nível Paul. É heterogêneo em todo lugar, assim, né? Porque a gente viu que dentro daquilo que a gente está propondo e através do uso da literatura, tem muito potencial para diferenciar, né? Para atingir objetivos ali de gostar de ler e ler para todos os níveis. Então, foi isso que a gente pensou. Então, os objetivos do projeto seria desenvolver a consciência fonológica através desse texto, que é um texto rimado. A gente não tem o PDF dele, né, Rita? Eu não tenho o PDF, eu tenho o livro aqui em casa. Se quiserem, eu posso mostrar, mas eu não tenho ele em PDF. É verdade, daí o pessoal não vai ver o texto, né? Eu queria saber o que motivou vocês a selecionar esse livro. Respondeu, errou você. Vai você, Rita. Então, o livro ele fala de uma viagem ao Brasil com crianças que existem, né? São crianças que existem, tem toda uma história por trás do livro e tal. E é um livro fácil de apaixonar, embora seja um livro rimado, né? Com aquela ideia da poesia, tudo se encontra, cada página trata de um determinado elemento brasileiro, transporte, animais, a cultura da brincadeira na rua, e, enfim. A mãe, a Ana Pauletini, é baiana, então imagina, assim, a viagem com as crianças é aquilo tudo de bom. E que na minha visão, é um ótimo livro para você fisgar a criança ali no coraçãozinho. Ela vai se reconhecer em um ponto qualquer desse livro. Mesmo que não fale muito, mesmo que tenha ido ao Brasil só uma vez, mesmo que em alguma coisa ela vai se ver. E aí vai se identificar com aqueles personagens. Então, a escolha desse livro é mesmo pelo coração, é para atingir as crianças, que são novinhas, 8, 9 anos, é uma idade ainda fácil de você fisgar, né? Levar para dentro da aula, porque eu acho que a leitura é muito gostosa, é uma leitura simples, com um vocabulário muito rico, e que dá muitas possibilidades, tanto para a leitura em si, porque, vamos lá, uma criança de 8 anos ainda está naquele primeiro estágio de leitura em português. Você pode retirar do texto trechos bem pequenos em que eles consigam ler, consigam parear imagens e construir a leitura com interpretação, porque não é só ouvir, eles precisam entender por que aquela coisa cantada, aquela coisa da rima. Então, a escolha do livro foi meio por aí, não é, Jéssica? Isso foi. A questão da rima foi isso que a gente estava falando, né? Por que rima é legal? Por que rima é importante? E a gente estava conversando sobre o ensinar a brincar com as palavras e construir repertório suficiente para essa brincadeira ser divertida. Porque que adianta você brincar de amarelinha se você não sabe as regras? Que adianta você falar, vamos brincar de esconde-esconde se você não sabe se esconder? Então, eu vou te dar o que você precisa para você brincar, entendeu? E é gostoso, então a gente pensou nisso. Então, esse roteiro tem um foco muito grande de desenvolver, aumentar o repertório ali de vocabulário mesmo,
para que eles, através dessa consciência fonológica direcionada, né, através desse texto rimado, eles possam construir um banco mesmo, né? Então, a gente estava pensando até qual estratégia seria mais legal, se isso seria feito numa nuvem online, ou seria feito nos cadernos, como que seria feito? Porque, óbvio, né, aumento de vocabulário, você não pode simplesmente dar 20 palavras por aula e hope for the best, né? Mandar a criança decorar, isso não Tem que ter acontece. aquela prateleira onde eles podem se servir dessas coisas, porque está sistematizado, entendeu? Então, você está munido para brincar. E esse é um jogo que vale a pena brincar. Então, esse é o livro, ele é de estímulo, e o roteiro, ele constrói passo a passo, vocabulário, ao mesmo tempo que eles vão construindo rimas. Então, assim, a primeira aula a gente seria, né, direcionado à rima, seria o hook, né, seria o livro, a história, a consciência do que é trabalhar toda a questão da capa. A Rita, quer falar como você gosta de fazer, de apresentar o livro, assim, com a capa e tal, e trazer todo mundo para dentro? O que eu faço normalmente? Eu trago o livro, mostro o livro sem abrir, eles têm idade para ler o título, então eu pergunto qual é o título do livro, eles vão ler, Uma Viagem ao Brasil. E o que é que nós vamos encontrar dentro desse livro? O que vocês acham que tem aqui? Olhando para a capa, porque tem lá a Júlia, a menina maior, tem um potinho de pão de queijo na mão. E o Gustavo tem a blusa do Brasil, de futebol. Então, são elementos que não estão escritos, mas que estão na história. E como é que eles vão perceber isso? Eles têm que observar a capa. Antes da gente abrir o livro, eles precisam tentar chegar na história antes dela começar oficialmente, né? A ideia da Jéssica era fazer a primeira aula lida, brincando mesmo com a questão das palavras e chamando a atenção para a musicalidade que é a rima. A rima não é só final que é igual, né? Tem a ver com música, tem a ver com sílaba tônica, tem a ver com um monte de outras coisas. Em Portugal, eles conseguem rimar pele com Rafael. Fala, Jéssica. Esse Rafael é muito ótimo, né? Rafael. Por quê? Mas a gente também pensou assim, em dispositivos que ajudem as crianças de diferentes níveis a poder brincar. Então, por exemplo, a estrutura da rima ali, AB, AB, ABBA, ou sei lá, seja lá o que for, gente, porque realmente isso não é muito da minha alçada, mas a gente brinca, a gente inventa, e ensinar isso para as crianças como, assim, esse é o dispositivo, essa é a ideia. Então, se você substituir esse com esse e fizer esse match, você consegue construir uma rima, e assim a gente vai proporcionando, né, o aluno de qualquer nível participar, porque aqueles que conseguem construir a frase inteira vão de frases inteiras e vão construindo versos e podem construir estrofes e por aí vai, e aqueles que podem usar só o vocabulário que a gente introduzir, vão usar só o vocabulário que a gente introduzir, e eu acho que também fica muito legal, então você pode ver progresso em todos os níveis. E sempre com o apoio das imagens, por causa da idade deles, principalmente, né? Então, gravuras, imagens, cards, jogos, em que você use a língua escrita e a imagem para que eles possam sempre estar fazendo aquela coisa do match, né? Do pareamento. Isso, e não só por causa de idade, né? A gente falou sobre isso, porque é para adulto também. Você está aprendendo russo hoje, uma coisa que mais te ajuda no Duolingo é a carinha do cara lá, né, mostrando que é uma luva, o que é a mesa, o que é a cadeira, né? Então, como eu fazia um senhor de 67 anos cantar musiquinha da Xuxa, meu filho, eu faço qualquer negócio com qualquer idade. Gente, você deve ser a melhor professora da galáxia, Rita. Aí, ó, aí a gente tem esse grosso de aulas do meio. Então, os encontros próximos são baseados em construir vocabulário. E a gente achou interessante trazer, foram outros textos. Então, são temáticas de um universo de vocabulário do transporte, respondendo às perguntas que vão estimular o texto final, né? De tipo, como eu chego lá, família, quem você vai ver lá, animais, o que mora lá, comida, o que você vai comer lá. E todas essas aulas vão construindo um vocabulário em volta desses universos. E é baseado na história inicial de puxar, né, Uma Viagem ao Brasil, mas ao longo desse processo a gente vai trazendo outros textos também, porque acho que a coisa mais linda que a gente pode construir é repertório de literatura suficiente para que os alunos façam ligações entre textos, né? E aí a criação deles lá no fundo vai ser muito mais rica quando eles pegam, né, um elemento do Harry Potter aqui, um elemento do Ziraldo ali, um negócio, e vai construindo, né? Porque a gente sabe que é assim que funciona mesmo, né?
a questão literária. Claro, como são crianças que já possuem a escrita, um sistema de escrita, mesmo que ainda no Podem acessar início, aquilo que eles já leram, né, Rita? a ideia é que eles construam fisicamente uma espécie de glossário. Então, todo esse vocabulário que a gente vai trabalhando nas aulas, isso vai gerando um documento que, no final, vai ser aonde eles vão buscar os elementos para criarem o seu próprio livro, que deve ser feito coletivamente, ou dentro do tamanho da turma, pode ser 2 grupos, ou da turma toda, aí teríamos que ver que ou turma... em fases, né? Essa parte realmente ficou assim, pode ser um estímulo da escrita, vai ser criativa ali, né? Pode ser realmente através desse roteiro de perguntas, né? A história era essa. E se a gente vai escrever a nossa história, para onde a gente gostaria de ir? Para eles darem, né, o local. Esse aqui foi para o Brasil. Vocês querem para o Brasil? Vamos para o Brasil. Vocês querem para a Lua? Vamos para a Lua. Quer para debaixo d'água? Vamos para debaixo d'água. Para onde vocês querem ir? E ensinar, né? Tipo, de onde vem essas... Como o roteiro da criatividade, né? E aí? E quem vai com vocês? O que você leva na mala? Todo esse vocabulário que a gente foi colocando ali para eles que possibilita eles brincarem, né? Porque daí sim a brincadeira é mais legal, se dá para brincar, né? Se eu consigo brincar. E essa seria a avaliação final, né? De atingimos ou não atingimos, seria realmente a construção, a compilação coletiva, né? Com o vocabulário, com as rimas e tal. E tadã! No meio do caminho, nós vamos trabalhando para as lendas, que brinca com rima, né? Com outros textos, que foi o que a Jéssica falou. Então, para cada léxico desse, família, transporte, tem tudo no primeiro livro, está tudo lá. Ele aparece ali no meio da história. E nós vamos se retirando do primeiro livro o léxico, né, o elemento principal, e vamos buscar aquilo em outros textos, em músicas, em brincadeiras com palavras. Que daí podem ser desenvolvidos mais ricamente no plano de aula, né? Que daí a gente fez também. Sim, que nós não fizemos o plano de aula, porque, como vocês podem perceber, é uma unidade didática para um termo inteiro. Então, nós teríamos que fazer aí umas, sei lá, muitas aulas. Ia dar bastante trabalho. Mas é viável, eu acho. É bem viável, assim. Cada aula que a gente coloca aí, aula 1, aula 2, pode ser feita em mais de uma, que vai depender muito do tamanho da turma. Se alguma escola tiver com essa temática e quiser usar, eu quero saber como foi, porque eu acho tão fiquei com vontade. Que não é nem para o clube, nem é para o BREAC. A gente resolveu mesmo construir uma coisa do zero, porque também mostra como eu e a Jéssica, nós estamos somos coordenadoras de equipe, a gente quer mostrar que é possível você sentar e, tá bom, nós gastamos tempo para caramba, porque a gente fala para chu, mas, sei lá, em 3 horas, em 2 dias, você faz uma unidade inteira, para tem ali ideia inicial, né, de uma coisa que pode ficar muito maior do que isso aí. Vai depender do professor pegar e acabou, tá? Vou fechar meu microfone. Acho que eu respondi as coisas lá do post-it, não, né? Documento de... Vocês usaram alguma coisa da guia curricular? Aí, responde você. Eu, né? Tá bom, então, é assim... a resposta mais curta é não. Mas tem que justificar. Por quê? Porque eu acho que, tanto para mim como para a Jéssica, que nós estamos aí no POA mais de 10 anos, a aula vem com uma certa facilidade. Então, para a gente, o guia ajuda muito, mas, neste momento, já é um pouquinho assim, cara, só se não vier nada na cabeça. Diferente do pessoal que está chegando, que está começando, que tem aí 4, 5 anos de estrada e que ainda precisa. Não é que a gente não precise, tá? Porque não foi isso que eu não é bem dizer. assim. Porque assim, a gente reconhece que todos esses tópicos lexicais estão no guia. E a gente conhece o guia também, né? De cabo a rabo também, negócio meio virado ao contrário. Então, a gente sabe que todos eles estão nos descritores de nível e tudo mais, mas a gente não precisou partir do descritor para botar ali na aula. A gente primeiro falou, eu quero isso por quê? E não partir do objeto e depois desenvolver o porquê, entendeu?
Ótimo. Obrigada, parabéns, tá? Primeiro. Então, voltando ali na pergunta do post-it, né, de como usar a guia curricular, então isso que a Rita e a Jéssica estão comentando, a guia, ela é para ser mesmo um material de referência, tá? Ela é uma guia, ela não é um currículo pronto. Então, não é para você pegar, eu vou pegar tudo do A1, vou fazer o A1. Quando eu terminar, eu começo o A2. Não, não é assim. Serve com base no que tem ali, por um lado, para a gente identificar onde que os nossos alunos estão de acordo com esses níveis, né? O A1, A2, B1, B2, aquilo ajuda a gente a situar. Meu aluno no oral, ele está no B1, meu aluno na escrita, ele está mais abaixo, está no A2, meu grupo está heterogêneo assim, 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 né? E uma vez que a gente sabe onde que o aluno está situado ali no nível, para a gente ir pescando essas ideias para construir a aula, para construir um itinerário, para construir um bloco de atividades, né? Então, eu quero trabalhar se é leitura. Então, o que eu vou trabalhar de leitura? Ali tem várias ideias, né? Não é só o texto literário que a gente está priorizando aqui no curso, isso vocês sabem desde o começo, mas pode ser dar instruções, pode ser montar um negócio, pode ser escrever uma mensagem de WhatsApp, que é diferente de escrever um texto literário, como esse que a Rita e a Jéssica estão propondo, que é diferente de brincar, de fazer rimas, né? Então, ali serve também para a gente ir vendo, bom, o que eu posso fazer, o que eu já fiz, o que falta fazer, que ideia que eu posso pescar, tá? Eu acho que esse é a principal função do guia, de dar ali um rumo quando a gente está perdida. Estaremos em algum momento da nossa trajetória, principalmente no começo. Mas voltando aqui, Rita e Jéssica, a proposta de vocês, adorei muito, né? Acho que vocês partem de um tema super significativo para as crianças. O livro, a seleção aqui já é algo bem importante, a primeira leitura. Quando eu vou ao Brasil, eu acho que esse livro também deve ter ilustrações boas, né, da gente analisar e ver, apesar de eu não estar vendo as ilustrações pela capa que já dá para sentir. E esses mecanismos de leitura que a Rita comentou também, de e o título, o que tem na imagem, o que a menininha está segurando aqui, ó, o pãozinho de queijo aqui, deixa eu aumentar para vocês verem, que está muito gracinha aqui, ó. Aqui, ó, o pão de queijo na mão dessa que está com o vestidinho rosa, né? Tem um bichinho aqui embaixo, que acho que é um sagui, tem essas plantas todas exuberantes, um tucano, né? Então, toda essa leitura, ela já vai situando o leitor para a história, independente do texto, né? Do texto palavras. Né? E tudo isso são estratégias de leitura, é o que vem antes, ativar conhecimentos prévios dos leitores, conectar ali com as vivências deles, e dar uma preparada para alguém que precisar, que precisa ali de um pouco mais de apoio. E depois as atividades desenvolvidas a partir desse tema, né? Brincar com rimas também acho isso fantástico, né? Como um ponto de partida para escrita criativa. É muito bom de trabalhar com rima, realmente é uma brincadeira. Eu acho que, Jéssica, você usou uma palavra muito exata, assim, para a possibilidade desse trabalho, né? E do que a gente, como educador, tem que buscar ali, que é esse prazer e que seja agradável, e que a literatura é isso também, gente. E com essas estratégias de ter o apoio ali que os alunos precisam, né? Então, não é só rima e rima que não, vamos construir um banco de palavras que rimam primeiro, vamos fazer essa pesquisa, vamos ler, vamos dar risada, lendo, pronunciando, enrolando a língua, né? Porque também vai ter ali um treininho de pronúncia no meio de tudo isso. E depois disso, vamos ver se a gente consegue fazer essa estrutura A, B, A, B, A, B, B, A. Oi? Acho que tem o microfone aberto. Ampliando, né, a temática a partir de outras leituras multimodais. Então, aqui a gente tem, desculpa, na 2, que é uma música. Não conheço essa música, mas vou conhecer, graças a vocês. Então, a música é um outro tipo de texto, também é um texto mais da oralidade, é uma outra maneira de ler, é uma outra perspectiva do letramento, né? O livro do Ziraldo, então também Ziraldo é uma super autor clássico, né, da nossa literatura infantil e juvenil, então também traz um autor aqui que é clássico, que tem também uma linguagem visual muito própria dele, com o tema da família, com o bichinho da maçã. Conhecimentos aqui também
Imagino aqui que já mais entrando nas questões de bioma, né, de natureza, que não conheço esse livro em particular, mas conheço o trabalho do Lalau e da Laura Beatriz, que é um pouco a onda deles. Deve ter palavras difíceis aqui também, né? Então, sim, vai ficando mais difícil progressivamente também, né? Então, essa leitura que ela é mais difícil, ela está já ali chegando no final, ela não está no começo. Alimentos, confeccionar brinquedos. Então, aqui a gente tem uma atividade de fazer coisas, de construir, né? Que também é um tema que sai ali na leitura inicial do Quando Eu For ao Brasil. E aí a gente chega nesse final, que é o momento, tudo isso foi uma preparação, uma leitura, uma animação à leitura, uma exploração das temáticas, e chega aqui nesse final da produção mesmo do texto, né, da escrita criativa, em que cada um vai inventar, e é essa brincadeira da imaginação, que na cidade eles não têm o menor problema para inventar o que for, mas temos que guiá-los, né? Então, aqui as perguntas que motivarão como que eles vão desenvolver esse escrito. Quem vocês encontram lá? Porque ele não vai conseguir escrever o livro inteiro de uma vez, mas se a gente vai dando ali as instruções, quem vocês encontrariam lá? Quem você vai levar com você? Por quê? Quem é essa pessoa? A gente pode ir aos pouquinhos pedindo para eles ampliarem, né, o que está escrito ali. Que animais vivem lá? O que vão comer? Enfim, essas perguntinhas aqui também é para ir um pouquinho de cada vez na hora de escrever, e depois a gente tira as perguntas e fica só com a produção do aluno, e pronto, temos um livro, né? Bem bonitinho. Então é isso, gente, ó, Ritinha, Jéssica, mandaram muito bem aqui, tanto na animação à leitura, como na proposta, uma proposta que usa aqui os princípios da escrita criativa, adaptada ao Paul, a um grupo heterogêneo, né? Bom, e a avaliação? Vocês querem falar um pouquinho? Como que vocês avaliariam? Bem pouquinho, hein? É porque não pode ser a Rita. Então, Rita, olha, você ouviu, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Pouquinho é contigo, manda. Não, mas a avaliação ela vai ser essa, né? A construção do livro, o objeto do livro. Se a gente olhar lá em cima no projeto, já como objetivo, como proposta de avaliação do projeto, já é a construção da rima e, assim, já a construção de um texto coletivo aos poucos, né? Então, o livro em si é a avaliação, né? Não sei se também ficou ali muito claro que na primeira aula existe uma avaliação diagnóstica, que ela é feita sutilmente nessa... Né? A criança não sabe que ela está sendo avaliada, mas é isso que a gente está fazendo naquela primeira roda de conversa, né? O que vocês já sabem do pão de queijo, da planta, do bicho, da família? O que vocês já sabem? E a gente vai conseguir, com certeza, medir esse progresso, né? Do uso, ativação desse vocabulário, né? Se está usando com diversidade... né, tá fazendo conexões interessantes, consegue justificar as conexões que está fazendo, então demonstra entendimento, né, sei lá, né, estava pensando numa rima aqui, mas não me veio nada na cabeça, mas consegue justificar as ideias, assim, né, fazer conexões com aquilo que a gente oferece, e isso tudo vai ficar, obviamente, demonstrado ali na formulação dos textos, né, que seria a avaliação principal. Legal, Jéssica. Bom, e aqui também vocês veem, né, nessa proposta delas, que dá para fazer essa avaliação daquela maneira, né, aqueles 3 eixos que eu proponho para vocês, que é, por um lado, o que eles aprenderam de cultura, porque aqui tem muito trabalho, né, da cultura, do que é Brasil, o que come, que lugar é esse, o brinquedo, a construção do brinquedo, então, o quanto eles foram aprendendo sobre os aspectos culturais, os aspectos linguísticos, porque vai ter um texto produzido ali no final, então a gente vai poder observar também essa parte da língua, texto, escrito, e o pertencimento, né, que conseguiu participar de tudo, conseguiu fazer isso com o grupo, conseguiu trabalhar coletivamente, né, e isso fez sentido também. Ai, olha só, temos uma presença ilustre. Temos um associado. Um associado. Então, muito bem, obrigada, Rita. Andréia, desculpa, eu não sei se eu posso mostrar uma coisinha para vocês bem rapidinho para complementar a apresentação das meninas, porque eu trabalhei esse livro na minha sala de aula, junto com a Mari, do BRAC de Londres, eu sou a Manu, do BRAC de Bournemouth, a gente trabalhou esse livrinho e a gente está escrevendo um livro.
bem... Que lindo! A gente está escrevendo um livrinho baseado neste livro, né? O nome é Quando Vou a Algum Lugar. E a gente, através da leitura do livro, a gente observou como as crianças que saíram da Inglaterra e foram até o Brasil, como elas se sentiam pertencentes ao Brasil. E a gente pediu que as crianças escrevessem um textinho sobre algum lugar onde elas se sintam dessa maneira. E aí, só para complementar, assim, para mostrar, aí aqui são algumas das páginas onde a gente usou colagens, porque o livro tem várias colagens, né? A ilustração. E aí as crianças escreveram aí só para, já que a gente está falando do livro, só para enriquecer aqui o nosso material. Aí, Ana, lê um textinho desses para nós, por favor, você poderia ler? Posso. Então, tiveram crianças que escolheram o Brasil, né? Elas poderiam escolher qualquer lugar. Então, a Gabi escreveu: quando vou ao Brasil, eu fico feliz e me sinto segura e amada. Eu como brigadeiros e pastel, e eu tomo guaraná e água de coco na praia. Eu vejo minha tia Jo, minha vovó e meus primos. Ai, que bom. Espera, tenho mais. Eu queria ver uma arara e muitos passarinhos diferentes. E aí ela botou assim as fotos, ela levou foto da família. Morri. Mas escreveram sobre... Teve uma criança que escreveu de Curitiba, teve uma criança que escreveu sobre a Espanha, sobre Valência, teve um menino que escreveu sobre a escola, o lugar que ele escolheu foi a escola. Então, só queria compartilhar, gente, desculpa tomar o tempo de vocês, mas como tem a ver, achei que seria legal. Super pertinente essa experiência que você está trazendo, Manuela. E as crianças amaram o livro, realmente é bem bacana. Bem legal. Muito Obrigada. bom. Então, obrigada a todas. Gente, fica aí de presente, tá? De final de curso, essas ideias bacanas que estão sendo compartilhadas. Depois, como a Rita e a Jéssica já autorizaram, vão lá, peguem, usem, abusem, contem para elas e contem para a gente depois, tá bom? Vamos ver quem foi o próximo aqui nos horários da entrega. Leandro e Tamires. Estão por aí? Leandro, acho que sim. Tamires, não sei se já está por aqui. Estou por aqui, mas estou no transporte. O Leandro vai apresentar, eu vou comentando. Tá bom. Leandro, fique à vontade. Se tiver com dificuldade para compartilhar, você me avisa que eu posso ajudar aqui também, mas vai lá. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui rapidinho. Você consegue ver minha tela? Conseguimos, sim. Beleza. Então, a professora Tamires e eu, nós pegamos... Consegue me ouvir bem também? Desculpa. Sim, Leandro, estamos te ouvindo bem. Eu vou fechar minha câmera para ver se eu saio aí da sua tela, tá? Tá certo. Professora Tamires e eu, então, a gente pegou uma aula, na verdade, um projeto que ela já vem desenvolvendo nas aulas dela, com a turma dela, um projeto onde ela usa um jogo chamado Bagdex. É um jogo tipo Pokémon, só que adaptado para o folclore e os biomas do Brasil. É um jogo ainda em desenvolvimento, não está 100% pronto. Então, a professora Tamires, ela faz a impressão das cartas, ela usa um material próprio para fazer o uso na sala de aula com os alunos. Mas são cartas de estilo Pokémon, onde você tem lendas do folclore do Brasil, os bichos dos vários biomas do Brasil. Então, esse jogo é um estímulo para que os alunos conheçam mais a respeito do quão diverso o Brasil é, das várias regiões que o Brasil possui, e a partir, então, também daquilo que acho que o Brasil tem de tão especial, que é a associação das regiões e da cultura
com os animais, né? Não só com os animais, mas com toda a fauna e a flora, mas os animais acho que é um aspecto bem especial porque o Brasil consegue fazer essa associação com os animais da qual nós temos na nossa fauna, e o jogo ele consegue então fazer essa alusão às várias regiões através desses animais. E aí as crianças, os jovens conseguem entender melhor como cada região possui as suas peculiaridades a partir do conhecimento desses animais. A professora Tamires, ela já trabalhou um pouco isso. Aqui a gente fez uma, uma organização da aula 1 à aula 5, que ela já trabalhou com os alunos. Ela foi mostrando quem são esses bichos, do qual bioma eles pertencem, e assim por diante. E aí, a partir da aula 6, a gente já discutiu essa semana como seria a adaptação para esse projeto aqui, para essa atividade. E aí, isso já entra um pouco mais também na minha turma, que são dos adolescentes. E depois de conhecer, né, os animais ali apresentados pelo jogo, dos vários biomas que o Brasil possui, começa-se a pensar em como os alunos vão desenvolver esse conhecimento adquirido junto com o jogo. Porque com o jogo, eles tiveram a oportunidade de conhecer melhor, talvez, aquilo que eles nunca tinham parado para pensar ou nunca tinham visto, um bicho que eles nunca tinham ouvido falar. E a partir da aula 6, eles passam a desenvolver mais as suas próprias perspectivas a partir daquilo que já adquiriram. Na aula 6, a gente pensou um pouquinho mais, discutir, por exemplo, um dos biomas que eu acredito que são pouco explorados muitas vezes quando se fala em biomas do Brasil, que é o Pampa, que é um bioma lá do sul do Brasil, pouco explorado, da minha perspectiva, mas que é muito rico de se discutir, não só, inclusive, em relação aos animais, que, aliás, os animais do Pampa não são muito diferentes do que tem, por exemplo, na Mata Atlântica, como a garça, como o, o João de Barro e assim por diante. Mas é interessante, quando entrar na especificidade desse bioma, tratar também de questões culturais. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar do Pampa, tem que falar do gaúcho, automaticamente. Né? Então, o que é o gaúcho? O que é essa cultura, essa tradição tão rica do gaúcho, que tem muito a ver também com a relação com os animais, com o gado, com o cavalo e etc. Então, não só falar dos animais em si, não só falar do bioma, mas também da cultura presente nesse bioma. Então, isso é um aspecto interessante que o jogo proporciona, que a gente tentou levar adiante nas aulas posteriores, incentivando também, claro, a leitura de mapas. É isso que é uma atividade que com certeza os alunos já fazem no dia a dia das suas escolas regulares, mas que a gente quer que eles tenham a oportunidade de visualizar mesmo, através do mapa do Brasil, quais são os vários biomas que o Brasil possui e aonde está localizado, né, os bichos, as culturas específicas de cada um deles, para que eles possam, inclusive, entender, né, os seus pais, os seus avós, da onde que eles vieram, de qual desses biomas, qual cultura presente nesses biomas eles estão inseridos. Por que que, por exemplo, talvez algum pai, alguma mãe, alguma avó, algum avô fale ba ou fale alguma outra expressão específica, que agora não me vem à mente, enfim. Mas são expressões bem peculiares, dependendo de cada região do Brasil, dependendo de cada bioma, nesse caso. Então, fazer essa associação é bem interessante para eles, inclusive, terem o resgate da própria identidade, talvez não deles especificamente, mas dos pais, das famílias, e que possam entender que o Brasil é muito diverso nesse aspecto, existem vários Brasis no Brasil. Né? Eu acho que isso é interessante de ser desenvolvido nessas aulas. E aí, por fim, na aula 7, seria possível fazer de novo essa associação aí no mapa deles, né, se entendendo dentro do que eles próprios se identificam, fazendo uma escrita sobre
o que eles até então tenham desenvolvido, tenham pesquisado, tenham associado, e façam um jogo, né, com essa pesquisa, com os cartões do jogo Bagdax, que eles vão fazendo anotações mesmo atrás do cartão e que possam complementar as informações adquiridas e escrevendo e um complementando a informação que o outro adquiriu, porque muitas vezes um aluno pode ter entendido uma coisa e o outro ter entendido algo um pouco mais elaborado, e aí eles iriam desenvolvendo praticamente fichas mesmo de, de, de pesquisa sobre o que foi falado até então, a partir dos vários biomas, dos vários bichos, dos elementos culturais que foram apresentados até ali. Que mais? E aí, na aula 8, a última aula que a gente pensou em desenvolver, pensamos em fazer uma atividade um pouco mais apresentativa mesmo, para os pais e para a turma em geral, do que foi desenvolvido nesse projeto ao longo das 7 aulas anteriores. Então, para que os alunos pudessem se apresentar oralmente para os pais e para os colegas sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles mais gostaram, o que eles viram de novidade em todas essas aulas, mostrar também, isso é muito importante, né, como que eles se identificaram nesses vários biomas, nessas várias culturas, se eles conseguiram identificar algumas peculiaridades das suas famílias dentro dessas aulas que foram ali desenvolvidas. E a avaliação, nós pensamos em não fazer nenhuma avaliação no estilo tradicional, mas perceber no dia a dia mesmo como que esses alunos e alunas vão se desenvolvendo na capacidade de ouvir, entender o que está sendo demonstrado, na capacidade de escrever as informações adquiridas nas suas fichas de informação ali do jogo, e também na capacidade de apresentar para a turma e para os pais também o que eles desenvolveram ao longo dessas aulas, que é a capacidade oral de fazer toda essa apresentação em português, o que com certeza vão encontrar dificuldades, mas que através do incentivo, através da ajuda dos colegas, dos professores, é possível fazer uma avaliação desse desenvolvimento, uma aula após a outra. Então, é uma avaliação contínua, né? Acreditamos que isso seria muito mais útil para ver como que os alunos estão se desenvolvendo do que uma avaliação no estilo tradicional, para que eles mesmos, os alunos, não acabem se desinteressando pelo tema, pensando que eles só estão fazendo aquilo para no final ter uma avaliação. Então, acho que isso seria talvez prejudicial, ao invés da uma avaliação tradicional seria prejudicial ao invés de fazer uma avaliação contínua, que para nós é importante, né, para perceber como que eles estão lidando com o assunto, como eles estão se desenvolvendo com a língua portuguesa. Eu acho que seria isso, então. Perfeito, obrigada, Leandro. Eu coloquei também, gente, umas fotos do comecinho do projeto. Ele começou depois de um projeto que o BRAC todo fez, o BRAC de Richmond, sobre a Chapeuzinho Amarelo, um dos personagens. E um dos personagens era o lobo. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Tamires, pode continuar. Desculpa. Um dos personagens era o lobo, e a gente começou então a falar do lobo-guará. E como a turma gosta muito de jogo, tá nessa fase de games mesmo, e ama um Pokémon, eu lembrei do Bag para a gente pegar aí uma coisa que eles amam e tentar falar um pouco mais da nossa cultura, fazer textos, jogos. Então, assim, a gente brincou de ditado, e aí eles não sabiam que bicho era, de qual bioma era, e, por exemplo, eles estavam chutando a letra, e era ponto meu, quando eles, né, não conseguiam ali
montar o nome do bicho, e aí eu explicava como é que era o bicho, de onde era o bicho. No final, eles escreveram todos os bichos no caderno. Então, assim, foi uma forma também, através da brincadeira deles encontrarem palavras novas, escreverem palavras novas, e foi muito legal, alguns falando assim, até um aluno que entrou agora, até conversei com a Rita sobre ele falou assim, tá, mas tem consoantes, tá faltando muita vogal, tá faltando muito vogal. E ele fazendo, ele tentando montar a palavra em português, mesmo ele não dominando o português, porque ele, assim, fala muito pouco português. Então, assim, ele tentando as hipóteses dele ali, através do ditado, foi maravilhoso. A gente também fez jogo da memória, então a criança tinha que guardar qual bicho era, de onde era, de qual região era, através desse jogo da memória, e eles falando o nome dos bichos. Teve uma aula que eu falei, ih, Rita, vou ter que passar para a aula 2, porque não deu tempo. A gente começou a brincar de falar o nome dos bichos cada vez mais rápido, e eu tampava algumas sílabas e eles tinham que adivinhar. Então, assim, foi super incrível, está sendo incrível esse projeto, usando uma coisa que eles amam, que é o jogo. Querendo ou não, é o Pokémon aí, ficou conhecido como Pokémon brasileiro, que é uma coisa que eles amam, e está tendo várias possibilidades de criação de texto. Eles apresentaram, eu também falei a experiência aqui de uma das alunas, que ela foi falar sobre o sapo cururu, e ela esqueceu como era aquela palavra em português, e falou em inglês, os amigos ajudaram a falar em português também. Então está sendo uma oportunidade incrível de usar o que eles gostam para passar sobre a cultura brasileira, sobre os biomas, sobre as regiões. Acho que é isso, Leandro arrasou. Obrigada, Leandro. É nóis. Obrigada, Leandro. Obrigada, Tamires. É muito bacana o itinerário que vocês trouxeram para nós, né? Eu acho que essa informação que chegou no final da Tamires, de que tudo começou em algum momento a partir da leitura do Chapeuzinho Amarelo, também traz de volta, né, essa reflexão sobre a importância do texto literário na aula, na formação, no trabalho com língua, mesmo que a partir dali a gente pegue um gancho para fazer um outro tipo de trabalho que não está em cima do texto literário, né? Mas essas leituras, elas têm que estar na vida de alguém que está passando pelo processo do letramento. E também é letramento jogar, também é letramento saber a regra de jogo, como funciona a carta do Pokémon, é um material que tem coisas escritas ali, que tem uma função, né? Tudo isso é letramento, também está super no contexto aí da idade dos meninos. Achei muito rica, realmente muito rico todo o itinerário que vocês trouxeram. Vou retomar aqui um comentário do Leandro no final sobre a avaliação. Retomando o que a gente falou no curso, a avaliação ela não tem que ser numa escala de 0 a 10, né? Ela não tem que ser nesse formato tradicional. Aliás, praticamente não usamos no português língua de herança. Mas sim, a avaliação ela tem que estar ali para nós, como professores, seja no início, né? A Rita e a Jéssica mencionaram uma avaliação diagnóstica no começo, para saber o ponto de partida dos alunos, durante, para a gente fazer os ajustes, e no final, para a gente ver onde que a gente chegou ali com os alunos, tá? Então, realmente, avaliar a partir das observações do professor, mais que suficiente, não tem nenhuma carência nesse processo de avaliação, mas a avaliação ela tem que ser feita para nós, principalmente, não tanto para o aluno, né? E voltando também, não dá para a gente avaliar sem ter o objetivo de aprendizagem, o objetivo pedagógico ali definido. Mesmo que a gente faça ajustes na rota, mesmo que ali no meio do caminho a gente reconsidere as coisas, né? Mas se você não sabe aonde você queria chegar, se você não sabe o seu objetivo daquele trabalho com os alunos, é muito difícil fazer uma avaliação, né? Então, só pontuando isso. E o último comentário que eu gostaria de fazer sobre a proposta de vocês, Leandro e Tamires, é só que, assim, pelo que vocês trazem aqui de atividade de escrita, não vejo que caracterize escrita criativa, tá? O que não tira nenhum mérito do trabalho de pôr os meninos para escrever. Façam, continuem fazendo isso. Quem está aqui, aproveitem essas ideias da Tamires e do Leandro, que são ótimas, tá? É só para pontuar esse conceito da escrita criativa, como esse trabalho autoral aí do aluno. Aqui, pelo que vocês contaram, a gente não chega a observar isso. Se quiséssemos
incluir, o que daria para fazer? Não sei, talvez aí com as cartas do Pokémon, inventar personagem, as características, né? Pode ser uma escrita criativa num formato fichinha, assim, carta, né? Uma estrutura de texto mais simples para eles começarem a trabalhar. E se eles estão tão na febre do Pokémon, criar as aventuras aí com os Pokémons brasileiros também, passeando por esses biomas que vocês já apresentaram, encontrando essas pessoas com esses costumes, né? Então, isso poderia ser um exemplo de atividade. Ou, dependendo também, é que assim, a escrita criativa tem esse ponto da imaginação, né? E esse ponto autoral, né? E é só que, assim, não tem nada de errado com o que vocês propõem, tá tudo ótimo, tá? Mas é só para trazer aí essa nuance do conceito que a gente estava trabalhando aqui durante o curso. Então, muito obrigada. Deixa eu ver quem vai ser a próxima vítima aqui. André, posso sugerir os 5 minutinhos agora, antes da próxima vítima? Ai, E aí nossa, a gente tinha até esquecido, 5 minutos. Eu também, acabou de ligar. Eu falei, eu estou precisando de um chá agora aqui, uma água, mas eu pego lá e todo mundo também. E assim a gente volta em ponto. São 8h43, então voltamos às 8h58 em ponto, pessoal. E aí a gente continua com a próxima, pode ser? A Eveline e a Maria Eduarda, tá? Só para elas saberem. São elas e acho que... tem da Daniele também. Então, primeiro a Eveline. Se preparem. E depois a Daniele. Então, bora lá fazer o chá, gente. Até já. Legal, vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta, então. Maria Eduarda, Eveline, não sei se estão por aí já. Elas seriam as próximas, deixa eu ver aqui. Olá. Olá, Eveline, tudo bom? Tudo bom? Dá para me ouvir bem, né? Sim. Perfeito. Você quer que eu compartilhe o documento para você? Isso, por favor. Então, na verdade, eu quero explicar um pouquinho o contexto antes de tudo, porque, assim, eu e a Maria Eduarda, que trabalhamos com esse projeto, a gente é do Clube dos Sabiás, que fica aqui em Brighton, na Inglaterra. Mas, na verdade, nós ainda não somos uma escola, nós somos um projeto de mães que inicialmente se reuniram para que as crianças brasileiras se reunissem e tivessem algum vínculo. E esse projeto foi crescendo e nasceu no coração dessas mães o desejo de abrir uma escola que trabalhasse o português como língua de herança. E aí elas entraram em contato com o Paul, procuraram algumas professoras e estamos aqui nos aperfeiçoando junto com vocês. Então, assim, o nosso projeto é um projeto, assim, acho que um pouco mais simples do que os nossos colegas apresentaram, mas ele vem muito de encontro com o trabalho que a gente já está fazendo aqui, porque mensalmente as mães organizam um evento para que as crianças, né, brasileiras, as famílias brasileiras se reúnam aqui e tenham um momento, uma tarde de interação. E em um desses dias, a gente teve a autora deste livro, que é a Carta que Transportava a Saudade, que ela veio aqui em Brighton, a Thaís Braga, e fez uma contação de história com as crianças e realizou essa atividade. Então, quando você nos desafiou a pensar num projeto, esse projeto veio de imediato no nosso coração, porque tem muito a ver com o trabalho que a gente viu no decorrer desse curso que a gente está fazendo, né, de incentivar a leitura, de, a partir da leitura, trazer referências do Brasil, como que a gente avalia nesse projeto, quais atividades que a gente vai desenvolver. Então,
Aí a gente colocou a capa do livro, a gente não tem ele em PDF, a gente tem ele aqui, várias famílias conseguiram comprar, ela fez dedicatória, foi uma tarde assim bem gostosa. Então a gente pensou, a partir disso, trazer um projeto para a nossa escola futuramente. E aí a gente faz ali, a gente fez um plano com algumas sessões, e aí a gente pensou em um grupo de crianças heterogêneo, porque pelo que a gente viu nos nossos encontros, com as experiências que a gente troca com os nossos colegas, o que a gente percebeu? Que as turmas, elas não têm uma idade fixada, né? A gente tem crianças ali de 10, 12, 13 anos de idade. Então, foi o que a gente pensou para esse trabalho. E aí, concessões de mais ou menos 2 horas. Então, nesse primeiro momento, a gente traz o livro. Essa história é muito legal, porque ela é baseada em fatos reais, né? A Thaís Braga escreveu essa história porque foi algo que aconteceu com a filha dela durante a pandemia, que ela escreveu essa carta para os avós dela, e aí, no decorrer do livro, ela vai contando o que aconteceu com essa carta até chegar lá no Brasil. Então, a ideia é trazer as crianças para esse mundo dessa menina que estava escrevendo a carta, que estava com muita saudade dos avós e não poderia ir até o Brasil para vê-los. Então, ela fez essa carta colocando todo o sentimento de amor, de carinho, de saudade. Então, nessa primeira sessão, além de fazer a contação de história, a gente vai falar um pouquinho sobre saudade e sobre os sentimentos que eles têm em relação aos familiares e aos amigos que estão no Brasil. E aí, na segunda sessão, a gente vai começar a construir a carta que eles vão escrever para familiares que vivem no Brasil. E aí, trabalhar toda a afetividade deles. E, nesse sentido, a gente também pode aprofundar, trazendo a característica de cada família e região que eles trabalham, que eles moram lá no Brasil. Porque a gente consegue trazer muitas referências interessantes. Por exemplo, essa semana eu comentei com uma colega que eu ia comer vina. E ela olhou para mim e falou, mas o que é vina? Eu falei, é que vina só se fala em Curitiba. Então, essas trocas que a gente vai fazer no decorrer da carta, de conversas que eles têm com os familiares deles, de comida que eles sentem saudade, o objetivo é eles colocarem e escreverem ali. Aí, passando um pouquinho mais para frente, a gente pensou em estimular eles a fazer a leitura coletiva das suas cartas, claro que não sendo obrigatório, mas quem quiser compartilhar. E essa é uma estratégia que a gente viu no curso passado, de trazer essa leitura com eles para eles identificarem o que eles estão escrevendo, como eles estão escrevendo. Essa é uma forma de não só nós avaliarmos eles, mas eles também se avaliarem e se auxiliarem. Por fim, um pouquinho mais para frente, a gente fala ali da conclusão, né, da atividade, de expressar seus sentimentos, as habilidades linguísticas e emocionais, que é o foco desse projeto. E, para além disso, estimular o vínculo familiar. Um pouquinho mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre a avaliação, mas a gente finaliza, eu já falo um pouquinho mais sobre a avaliação, mas a gente finaliza incentivando os pais a enviarem cartas para suas famílias lá no Brasil, efetivamente, não só ficar numa atividade dentro da escola. E aí a gente vai avaliar, aí a gente fez uma descrição de como que a gente vai avaliar todo esse processo que a gente vai fazer com as crianças, de
ver como que está a escrita deles, como que eles escreveram a cartinha deles, como que eles fizeram a leitura oral na sala com seus colegas. E um pouco mais ainda. Mas acho que a gente já está em cima do tempo. Então, eu acho que eu só vou deixar assim, o pessoal vai estar livre lá para poder utilizar. Muito obrigada, Eveline. O que é isso que vocês comem, Vina? O pessoal está aqui perguntando no chat, eu também não sei, não. Então, gente, em Curitiba, cachorro-quente não tem salsicha, gente. É Vina que a gente fala. É um cachorro-quente sem salsicha, então? É que tipo, em Curitiba a gente não fala salsicha, a gente fala Vina. Ah, entendi. Entendi. É Ok. um sinônimo do português pluricêntrico. Olha aí, olha, as regionalidades da nossa língua. Magnífico. Isso é muito maravilhoso, né? Sim, Eveline, primeiro, né, eu acho que vocês têm que ficar muito tranquilas de estar começando um trabalho como mães, né, eu acho que isso acontece muito no português língua de herança. A Rita até deixou palavras tranquilizadoras de que todo mundo se sente perdidinho aqui no começo, é verdade. E, assim, eu falei isso para vocês no primeiro dia, mas eu comecei também como mãe, sabe? Comecei como mãe mesmo, depois que eu fui estudar, depois que eu virei linguista, depois que eu fiz doutorado, depois que tantas coisas, que eu virei professora de criança, de português língua de herança, né? Então, faz parte e está totalmente dentro do contexto, tá? Não se sintam jamais um peixe fora d'água, sintam-se aqui formiguinhas da nossa super família do POL. E adorei a proposta de vocês também, acho que vocês partem, né, de um contexto super de animação à leitura, que é poder ter o contato com a autora de um livro, né? Acho que isso, nossa, isso é uma motivação, é uma curiosidade, é um incentivo, né? É uma vontade, e é entender como que surge um livro, que é um objeto também de letramento. A escolha do tema também super adequada, super sensível. Abro aqui um parênteses da gente começar a observar que a gente já está surgindo uma literatura específica de português como língua de herança infanto-juvenil. Acho que tanto a obra que a Rita e a Jéssica selecionaram, como essa, como outras que temos por aí, né? Então, isso é muito rico também, isso é muito precioso da gente ver que tem e saber que são materiais de qualidade e ter também a possibilidade de ter esses autores como referente para os alunos, né? De, eu vim, mudei de país, minha vida, a carta, né? Tudo isso. E então tem aí todo o contexto do letramento, de entender o livro, de entender o que é uma carta, porque hoje em dia as pessoas também quase que não escrevem carta, né? O que é, como que a carta chega, para quem que vai, e o que motiva alguém a escrever a carta, tudo isso é letramento também. E também, finalmente, a atividade de escrever a carta, né? Então, aqui a gente tem uma animação à escrita também, né? Tem a animação à leitura e tem também uma proposta de escrita, bom, aqui é um gênero, né, desses gêneros híbridos, porque é autobiográfico, mas eu estou contando alguma coisa para alguém, mas não é um leitor, é uma pessoa só, é íntimo, não é tão público, mas que tem aí esse exercício do escrever e do contar-se, do narrar-se, né? E envolvendo as famílias super dentro do contexto, e também com esse aspecto da gestão emocional, né? A gestão do sentimento, da saudade, de como que a gente faz. Exato. Tão longe, né, das pessoas mais queridas, que é um dos elementos da competência comunicativa intercultural também, né? Você conectar, empatizar, sensibilizar com esses sentimentos, né? Que isso é algo que talvez os coleguinhas da escola, dessas crianças que têm a família aí mais próxima, não tenham esse referente. E é algo que o projeto, né, a Escola de Português Língua de Herança, ela cria ali o pertencimento também a partir desse tipo de vivências. Então, quando a gente fala de pertencimento no português língua de herança, esse é um exemplo, é poder falar da saudade, é poder falar que a família mora longe, escrever essa carta, pensar no que vai ali, né? É essa vivência que esse grupo de crianças vai ter
a partir dessas peculiaridades aí migratórias da família. Então, tá bom, ó, estamos bem de tempo, gente. Não sei se alguém quer comentar alguma coisinha aqui para Eveline e para Maria Eduarda. Se a Maria Eduarda quer dar um oi e falar alguma coisinha. Se não, tudo bem também. Só lembrar a Eveline e a Maria Eduarda que todas as escolinhas, todas, começam com duas mães malucas que querem que seus filhos falem português. Todas. Um dia vocês vão ficar loucas, enlouquecidas, com uma escola cheia de professor. É só uma questão de tempo. Joia, obrigada, Rita. Então, próxima e última vítima da nossa noite, a Daniele, Oi, gente, está conseguindo me ouvir? Boa noite. Boa noite, Daniele. Prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Dani do Clube dos Brasileirinhos. E, na verdade, posso compartilhar a tela? Ih, gente, como é que faz isso? Vai só em share screen, no verdinho ali embaixo, bem no meio da tela. Aí, estamos vendo. Tá bom. Tá. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Peraí. Ai. Acho que está meio lento. Bom, enfim, deixa eu explicar enquanto a coisa abre aqui, porque acho que está meio lenta. Ah, foi. Então, na verdade, eu vou apresentar para vocês uma aula e não um projeto, como todos vocês apresentaram, com um grupo de aulas, né? O projeto todo sem as aulas estruturadas, porque eu acho que eu entendi mal, não sei, enfim. Eu acho que era para fazer o projeto inteiro, né? Não sei, mas aí, por algum motivo, eu pensei numa aula que, na verdade, eu já dei no termo passado, no Clube dos Brasileirinhos. A gente fala de... o tema do termo era falar sobre personalidades brasileiras, do ano inteiro, né? Das artes, da literatura. E esse termo específico foi da personalidade da literatura. E eu escolhi esse texto da Clarice Lispector, que, na verdade, é um livro, onde eu trabalharia bastante a capa dele, né? Como a Rita sempre fala e gosta de trabalhar bastante a capa do livro, pegando as figuras, as cores, os animais, as pessoas, para fazer uma espécie de pré-leitura, para preparar os alunos para o texto em si. Também achei um vídeo no YouTube bem interessante, mostrando várias imagens de palavras que provavelmente eles teriam dificuldade, porque não estão acostumados, como rede, tábuas, enfim. E, então, o que eu vou apresentar para vocês é uma aula e não um projeto inteiro, ok? Só para ficar claro que eu fiz diferente de todos vocês aí. Não tem problema, a Daniele está super dentro da proposta também, tá? Não precisava de uma sequência, podia ser uma atividade só, tá tudo certo. Tá. Então, a idade eu coloquei mais ou menos aí entre 9 a 11 anos, porque as nossas turmas são, né, como a gente sabe, bastante heterogêneas. Na questão do nível, eu coloquei aí um B1+, apesar da gente saber que isso é praticamente impossível nas nossas salas de aulas de português como língua de herança. Por que eu coloquei esse nível? Porque é um texto que tem verbos no passado, no presente e no futuro, e um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, digamos assim. Não é um texto difícil de entender, principalmente porque eu mostraria o vídeo antes da leitura em si do texto. Então, eu acho que as imagens, se vocês tiverem tempo, vocês assistam, tem o link do YouTube, vocês vão poder ver, não sei se você viu, Andréia, mas no vídeo tem várias imagens e a contação da história. O vídeo é a história sendo contada e imagens de palavras que seriam difíceis, como, por exemplo, espigas murchas, espiga de milho, sabe? Esse tipo de coisa. Rede, taba, que é onde os índios moravam e tal. Por que a Clarice Lispector? Bom, primeiro porque eu sou professora de literatura, amo Clarice Lispector, mas no sentido de contextualizando, Clarice Lispector, além de ser uma das maiores
autoras brasileiras do século XX, né, um dos maiores expoentes, traduzida para mais de 40 línguas, enfim. Ela também é uma imigrante, né? Ela era uma ucraniana que foi para o Brasil por causa da Primeira Guerra Mundial com a família, e eu acho que é um link que a gente pode fazer com os nossos alunos, né? Então, talvez toda a dificuldade que Clarice Lispector teve, e a família da Clarice, de viver numa cultura nova, enfim, diferente da sua, com os pais que falavam outra língua, ela teve que aprender, né, as duas línguas, ucraniano e português, enfim, o marido dela também era um diplomata, então ela foi uma mulher que viajou muito, que, enfim, foi uma mulher, uma cidadã do mundo, digamos. Como a gente também é um pouco, como as nossas crianças, de alguma forma também são, porque tem muitas vezes a mãe brasileira e o pai inglês, ou o pai espanhol, enfim, né? Geralmente o casal, dentro do casal, as nacionalidades são diferentes. Por isso a escolha da Clarice Lispector. Lá no clube, a nossa aula tem mais ou menos 1h40 de duração, então eu fiz esse plano pensando nesse tempo. Os objetivos, então, da aula seriam entrar em contato com o texto da grande autora, ler uma narrativa folclórica, uma lenda, explicar para eles o que é uma lenda, e uma lenda que fala sobre os nossos povos originários, né, sobre os indígenas. Eu acho que é muito importante para as nossas crianças que vivem na Inglaterra, que vivem na Europa, que nunca pensaram como é viver em floresta, o que é ser um indígena, enfim, que eles tenham essa oportunidade de aprender no POU, aprender nas nossas aulas de língua de herança, quem são os povos originários do Brasil, quem são, quando os portugueses chegaram lá, aquela terra já era povoada, já existiam pessoas morando ali, com uma cultura, línguas, comidas, enfim, tudo completamente diferente dos europeus. E eu acho que isso é muito importante a gente passar para as nossas crianças, para que eles tenham esse conhecimento dos povos originários, né, que até hoje em dia, no século XXI, é tão desprezado, caluniado, massacrado. Enfim, eu acho que é muito importante a gente passar isso para as nossas crianças. A gente faria uma reflexão prévia, né, no caso de ativar o conhecimento prévio dele, saber... Seria a avaliação diagnóstica, né, que você ensinou para a gente, Andréia. O que os nossos alunos sabem dos povos indígenas do Brasil de 1500, de 1600, o que eles sabem? Daí eu faria como um warm-up, como uma atividade de pre-reading, um mind map, né, uma nuvem de ideias, escreveria no quadro a palavra indígenas, perguntaria o que vocês sabem, crianças dos povos originários do Brasil, o que eles comiam, como eles se vestiam, eles moravam na floresta, que tipo de casa, enfim. Todo um contexto que as crianças vão entrar em contato nesse texto da Clarice Lispector. Trabalharia a ilustração da capa, como vocês podem ver aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Cadê agora? Ixi, não está aqui. Como eu faço para voltar? Ai, gente, desculpa, eu não sei mexer nessas coisas direito. Aqui, a capa está aqui. Como Nasceram as Estrelas. Você tem uma capa bastante colorida desse livro. Não estou conseguindo descer, mas acho que dá para vocês verem mais ou menos, né? Ai, peraí, isso. Dá para ver aqui, gente, 2 crianças no cipó, uma mulher, uma onça, enfim, eu trabalharia bastante na atividade de pre-reading, antes de entrar no texto em si. Exploraria bastante essa imagem, né? Quem são essas pessoas, por que essa mulher está nua, que animal é esse, que animais a gente encontra no Brasil, enfim. Tentaria tirar deles do máximo, né? O máximo deles de conhecimento prévio de que eles têm também dos indígenas. E daí, deixa eu voltar lá para o plano. Seria também o objetivo ampliar o vocabulário dos alunos com palavras que aparecem no texto, como curumim, papagaio, espigas, milho, taba, tagarela, cipó. Desculpem aí os erros de acento, porque eu fiz num teclado do meu trabalho, que é um teclado em inglês, e não tenho a acentuação e o cedilha. Então vai ter uns errinhos aí, peço desculpas. Tá, então depois dessa atividade de pre-reading, né, de preparação para o texto, de
apresentar a capa, tirar o máximo de conhecimento deles, de ideias ali daquela capa, pensar nos indígenas, viver na floresta, perto da natureza, rio, o que eles fazem, como eles comem, eles pescam, eles colhem, eles plantam. Depois de fazer todo esse trabalho oral ali, de discussão mesmo com os alunos, esperar receber bastante informação deles, eu passaria o vídeo, se vocês tiverem depois a oportunidade de assistir. O vídeo como eu disse, são 4 minutos, é rapidinho, porque é um texto de uma página, é um texto bem pequeno. Ele é o primeiro texto, a primeira lenda desse livro, Infanto Juvenil, da Clarice Lispector. Explicaria para eles o conceito, o gênero textual de lenda. O que é uma lenda? É um texto que reúne fatos históricos e da realidade misturados com a imaginação do escritor. Explicaria para eles, daria o exemplo, por exemplo, esses livros que a gente lê quando a gente é criança, da princesa que beija o sapo e o sapo vira príncipe. Um sapo realmente vira príncipe? Não, mas existem princesas que casam com príncipes, né? Enfim, o que é isso? Que tipo de gênero textual é esse? É esse que mistura realmente elementos da realidade, fatos históricos, né? Princesas existem, castelos, enfim, moram em castelos, mas beijar um sapo e virar príncipe não existe. Então, isso é uma lenda, isso é uma história criada, né, por alguém, pela criatividade e imaginação, de uma forma fantasiosa. Então, explicar para eles essa diferença aí, para introduzir esse gênero textual lenda. Passaria o vídeo, enfim, depois teria um feedback dos alunos, o que vocês acharam da história, o que vocês entenderam, o que aconteceu na história. As mulheres viram onça, as crianças sobem no cipó, na corda e viram estrelas. É uma história bem, bem interessante. E o post-reading seria uma rápida perguntas e respostas para os alunos terem a oportunidade de escrever um pouco e fazer a compreensão de leitura do texto. Depois que a gente visse o vídeo e as crianças, eu pediria para as crianças lerem em voz alta, né? A gente falou aqui no curso da importância da leitura em voz alta, né? Para ver como é que está a velocidade de leitura dos alunos, né? Não só como uma forma de avaliação deles, mas nossa, né? Ver até que pontos nossos alunos conseguem decodificar as palavras em português, o que eles conseguem ler, né? De sílaba tônica, não tônica, enfim, faria uma leitura em voz alta, onde cada aluno leria um pequeno parágrafo, algumas frases, porque o texto é curto, dependendo do número de alunos na turma. Depois, no post-reading, eu faria uma atividade de compreensão textual rápida, onde os alunos, 5, 6, 7 perguntas que eu coloquei mais ou menos, mas pode ser um pouco menos, de entendimento mesmo do texto, né? Como se chamam os indígenas, quando são crianças, curumins, como se chamam as casas onde os indígenas moram, de acordo com o texto e o vídeo, tabas, enfim, para eles praticarem também um pouquinho esse vocabulário novo. E a escrita criativa, que seria depois da compreensão do texto, seria eles pensarem no final, quando os maridos chegam em casa e descobrem que as mulheres viraram onças e as crianças viraram estrelas, porque elas subiram no cipó para o céu. Como eles se sentiriam? Se desesperariam, iam começar a chorar, iam começar a procurar, rezar para os deuses, para eles voltarem? Então, as crianças fariam um texto onde eles usariam a imaginação deles para um fechamento para essa história, ou o que aconteceria depois, quando os vizinhos ou os pais das crianças chegassem e descobrissem que as mulheres e as crianças tinham se transformado em outras coisas, em animais e em estrelas. Enfim, gente, é bem rapidinho para não pegar o tempo, mas essa é mais ou menos a ideia. E como a gente tem muitos alunos que gostam de desenhar também, uma opção seria fazer um desenho da lenda em si, do que eles entenderam do texto. Eles desenhariam crianças indígenas, né, os curumins,
comendo bolo de milho, enfim. Porque a gente tem muita criança que gosta de desenhar, que sabe fazer desenhos muito bonitos. Então, seria uma opção também de uma atividade final, e a escrita criativa seria essa deles mesmo, em duplas ou individualmente, talvez em duplas, né, para eles conversarem entre si, criarem uma pequena história que seria um fechamento para esse texto. É isso, gente, desculpa aí me alongar. Tá ótimo, Daniele, muito obrigada. Muito completa a sua atividade, acho que ela reflete bem, né, bastantes dos pontos que nós trabalhamos aqui no nosso curso, desde da preparação, né, de quem foi Clarice Lispector. Eu acho que Clarice, porque sim, já é justificativa suficiente de pôr os meninos para lerem Clarice, algo que está no alcance dele. A Clarice tem, né, algumas obras infantis, infanto-juvenis, um conteúdo aqui que traz elementos de cultura também, né, uma lenda indígena que nos transporta aí para um cenário, para uma maneira de viver para os nossos povos originários. E que essa preparação aí também de quem foi Clarice, eu acho que chama, né, para o mundo contemporâneo. Então, se de repente eles não se conectam tanto com essa questão da cultura indígena, que às vezes pode ser que eles ainda não tenham tanto referente sobre isso, mas essa curiosidade sobre a pessoa autor também é um ponto de partida, né, para a motivação de ler. E tem o vídeo como apoio, mas sem deixar de lado a leitura. E eu gostei também que você trouxe esse momento da leitura em voz alta com o grupo, né, ressaltando aí a importância desse tipo de trabalho, né, como a gente comentou. Também, quando a gente faz a leitura em voz alta com os alunos, é uma forma, né, que às vezes a gente fala, como que eu trabalho pronúncia, como que eu trabalho sotaque, sem ser uma pessoa chata, sem ser aquela coisa maçante. Pois essa leitura em voz alta também é um momento ali da gente trazer correções, né, em algumas palavras que os alunos leem, de pedir as repetições das palavras difíceis para todo o grupo. Então, ali também é um momento que a gente pode trabalhar, assim, pronúncia, né, se existe essa preocupação. Geralmente não é uma, super preocupação, mas, às vezes, eu acho que temos essa dúvida de, como que a gente pode trabalhar esse aspecto da pronúncia? Então, a leitura em voz alta também traz aí essa possibilidade. E, enfim, você traz também a compreensão da leitura a partir das perguntas, né, a partir dessa leitura mediada pelo professor com todo o grupo, e a atividade de escrita criativa. Então, assim, eu acho que você pegou tudo que a gente trabalhou aqui. A pergunta que eu faria para você é, e a avaliação? Né? Sim, eu escrevi, boa pergunta, eu escrevi aqui no início... É sempre difícil pensar em avaliação, né? As nossas aulas de português como língua de herança, elas são mais leves, né? Essa palavra avaliação parece que ela tem um peso, ela carrega um peso, né? Um pouquinho grande. Então, avaliação no sentido mais informal da palavra, ver até que ponto os alunos, por exemplo, têm esse conhecimento prévio dos indígenas, né? De quem foi os nossos povos originários, enfim. E se tiverem muito pouco conhecimento, a gente, como professor, como educador, trazer isso para eles, né, através dos textos, através das nossas falas. Mas eu coloquei aqui alguma coisa através da avaliação, através da observação, da contribuição dos alunos nas discussões, o que eles produziram na atividade de compreensão após a leitura. Então, se eles foram capazes de responder aquelas 6, 7 perguntas do post-reading, né, de compreensão da leitura, o desenho ou o texto que escreveram no final, né, se eles foram capazes de colocar em frases, em ideias, o objetivo final da escrita criativa, que era essa de pensar o que teria acontecido no final da lenda, quando os homens chegassem, os pais das crianças, enfim, né, até que ponto eles conseguiriam escrever um pequeno texto, não sei, 2 parágrafos, 1 parágrafo completo, para expressar esse sentimento dos pais, né, que chegaram ali e encontraram as crianças que viraram estrelas e a mãe
as mães que viraram onças, enfim. Tá bom. Tá ótimo, Daniele, obrigada. E obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco. Temos aqui uns minutinhos, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer aqui sobre os trabalhos que os colegas apresentaram. Se não, eu volto ali para os nossos post-its para fazer mais algum comentáriozinho. Estão quietinhos, né? Tá. Se alguém resolver falar, é só abrir o microfone ou se manifestar aqui. Vou voltar aqui para retomar o que a gente ainda não comentou, né? Então, por exemplo, esse aqui, azulzinho. Como trabalhar referências culturais para os alunos que pouco ou nada tiveram de contato com a sociedade brasileira? Fazer correspondências com a sociedade em que eles estão inseridos é uma possibilidade? Então, acho que aqui nas apresentações de vocês a gente tem alguns exemplos de como trabalhar referências culturais, né? Então, por exemplo, com uma leitura de uma lenda indígena, com um livro que explica como que é no Brasil para quem está indo viajar lá, né? Então, a literatura ela nos dá infinitas possibilidades de trabalhar essas referências culturais, né? Mas não só pela literatura, também foi mencionado aqui essa pesquisa feita a partir dos familiares como informantes, né? Da região em que a família de como que são os costumes, os hábitos, as pessoas que moram ali, né? Então, os membros da família também são informantes aí dessas referências culturais. E sim, com certeza devemos fazer correspondência com a sociedade em que eles estão inseridos, né? Então, no caso de vocês aí, paralelos com a maneira de viver, a maneira de estar no mundo do Reino Unido devem ser feitos, né? Esse contraste, né, entre as duas referências culturais, ele é parte também do trabalho do português como língua de herança. Não vamos esquecer que esses meninos, eles não são só brasileiros, eles estão crescendo nesse lugar em que vocês estão. Então, eles são também dessa cultura. E se vocês não fizerem isso explicitamente, eles na cabeça deles, nas vivências, já vão estar ali comparando. Então, devemos também falar sobre isso, né? Também o pertencimento ali na sala de português língua de herança, ele também vem da possibilidade de comparar coisas, de ser um pouco do Brasil e ser um pouco do Reino Unido, no caso de vocês, né? E de entender essas diferenças e de ter com quem compartilhar essas impressões e vivências, tá bom? E o último azulzinho aqui também, qual a importância que eu dou aos aspectos culturais em comparação com os aspectos linguísticos? Eu acho que os dois são eixos fundamentais do trabalho com português língua de herança, né? Eu acho que não faz nenhum sentido aprender só uma língua como código linguístico. Toda língua, não só o português no contexto de herança, mas qualquer língua que a gente aprende, ela é uma língua que está no mundo, numa sociedade, num grupo de pessoas que a falam. Então, é fundamental, nesse trabalho do português língua de herança, a gente sempre trazer os elementos culturais, sejam a partir das vivências familiares, da experiência migratória, como outros, né, que ampliem esse entendimento do que é Brasil. Então, por exemplo, a proposta dos biomas, né, do Leandro e Tamires, traz aí mais informações de mapa de geografia, de vegetação, de clima, de animais, de como são os modos de vida em cada um desses lugares, né? Tudo isso é fundamental também, tá bom? E Rita tem um comentário aqui no chat, ela diz: nós precisamos desvincular a palavra avaliação ao peso negativo que tem. Avaliamos o tempo todo, tudo à nossa volta. Avaliamos se tem mais ou menos fome, se queremos usar vermelho ou azul, se o carro que vamos comprar é grande ou pequeno. Enfim, avaliar é observar e criar critérios para decidirmos alguma coisa. Se queremos saber se nossos alunos atingiram nossos objetivos na aula, isso é onde você vai avaliar, seja em atividades, em jogos, em textos, em observação e anotação em algum lugar. Concordo plenamente com a Rita, né? E eu acho que a gente tem que se acostumar a pensar mais em avaliação no português língua de herança. Não uma avaliação quantitativa, uma avaliação que a gente vai dar ali um conceito de 0 a 10, A, B, C, D, E. Não é isso avaliar,
né? Pode ser também nesse modelo, porque às vezes estamos ali em algum sistema escolar que pede um número para dizer alguma coisa, mas um número nunca é um número, ele quer dizer alguma coisa por trás desse número. E a gente não precisa desse número para estar fazendo um processo de avaliação, a gente não precisa de uma atividade individual do aluno, a gente não precisa ter um processo de correção, né, acontecendo, a gente pode avaliar pela nossa observação, né? Isso é muito frequente, e a gente faz isso o tempo todo, como a Rita está falando. Então, temos que nos acostumar mais com a ideia de pensar em avaliação, né, e de ter a noção de avaliação presente no nosso trabalho como educadores, como algo que, eu acho que eu falei isso algumas vezes, que a avaliação ela é importante principalmente para o professor, para nós, não tanto para o aluno. O nosso aluno não precisa ter ali um boletim com 5, 7, 10, não é nada disso. Mas o que nós fazemos com eles depende desse olhar que a gente lança sobre a nossa própria prática pedagógica a partir dos resultados que eles têm, certo? Então, gente, é isso. Acabou nosso tempo, né? Faltam 3 minutos, mas é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer aqui toda a organização do Paul UK, da Ellen, da Camila, da Roberta, que hoje não está aqui. E foi muito bom esse último encontro também, foi um prazer ver como que vocês colocaram a mão na massa, né? Eu acho que muito enriquecedor também para todo mundo sair daqui com mais ideias. Essa troca entre os educadores é sempre tão importante, né? Tão inspiradora, e eu acho que dissipa dúvidas e inseguranças também, né? De que às vezes a gente está ali no nosso pedacinho de chão, no nosso quadradinho, sem saber o que está sendo feito ao redor, em algo que ainda é novo, cada vez menos, mas ainda é novo, né? Ainda não está muito sistematizado, e olha que coisa tão bonita que foi. É isso. Gente, obrigada. Ó, se vocês quiserem... Foi muito legal. Desculpa, pode terminar. Não, se vocês quiserem deixar mais algum comentário aí nesse mesmo quadro do Linoite que a gente usou no começo da aula, tá? Não vou ouvir mais agora, não. Depois eu volto aqui amanhã. Mas também, assim, de coisas para melhorar, coisas que ficaram faltando, né? Ou o que vocês querem no próximo curso, quem sabe, né, Ellen? Ano que vem. Opa, tomara que venha, o ano que vem a gente prepare mais um desses, assim, né? Tinindo, tomara que a gente consiga. Mais um curso aí, né, para enriquecer realmente os nossos conteúdos, as nossas aulas, porque realmente foi muito útil e muito interessante tudo isso que foi exposto aqui pelas meninas hoje, pelas suas aulas. A gente do Paul UK agradece aqui imensamente também pela sua disponibilidade. Sabemos que aí são 10h30 da noite já, né? Não é fácil abdicar todas as terças-feiras. Nós vamos sentir falta, mas logo tem o próximo curso aí que tá para ser lançado, né? Esse ano nós foram oferecidos 5 cursos, serão oferecidos, já foram 2, agora tem mais 3 por vir. Mas a gente agradece muito a sua participação, a sua colaboração, o seu carinho com a gente e toda a riqueza que você trouxe do seu conhecimento um pouquinho para a gente aqui, viu? Obrigada mesmo, obrigada. Agradeço em nome de todos nós aqui e principalmente do Paul UK, Consulado Geral do Brasil, em Londres, tá bom? Muito obrigada, Andréia. Pessoal, vamos ligar as fotos e daí a gente pode comentar um pouco mais aqui, para a gente tirar a nossa foto geral, que a Roberta, que é do marketing, não está aqui, eu já estou tremendo, estou em pânico. Eu vou desligar, terminar a gravação. Muito obrigada, vou pausar aqui a gravação, e aí a gente tira a nossa foto.